Boa noite. Hoje eu quero conversar um pouco a respeito de o cristão, a igreja e a política. Nós estamos vivendo momentos em nosso país em que muitos crentes em Cristo, muitos cristãos, estão tomando partido na política e alguns estão até bastante ativos. Convencionou-se chamar de posicionamento o posicionamento que as pessoas tomam, convencionou-se chamar de direita e esquerda. Da esquerda são os socialistas, os comunistas, os marxistas, inclusive os marxistas culturais, que são marxistas que adotaram posicionamentos culturais para disseminar e procurar implantar o marxismo provavelmente no mundo todo. O nosso país não ficou isento disso. Durante muito tempo tivemos governos de esquerda, e esses governos de esquerda foram emparelhando vários organismos do Estado de maneira a haver, mesmo eles chamando de democracia, mas a haver uma espécie de dominação. Não só uma dominação cultural, mas uma dominação econômica e poderíamos dizer até tão grande quanto a dominação cultural. Foi eleito um presidente de direita, uma eleição significativa. Mais de 50 milhões de brasileiros votaram neste que hoje é o nosso presidente. E ele foi eleito de uma maneira estranha para o meio político, para o processo político, porque ele não usou as grandes mídias, ele usou mais as redes sociais e a sua presença física em lugares com discursos. E o discurso dele principal foi o conservadorismo. Conservadorismo no sentido do respeito às liberdades individuais, conservadorismo com respeito à economia, ao livre comércio, livre ganho, né? Os empreendimentos livres a partir do indivíduo. Conservadorismo a respeito da família. O conceito de família vinha sendo solapado pelo marxismo cultural. Havia algo programado e ainda há uma certa insistência pelos que ainda se mantêm em cargos influentes, mas havia
uma programação de destruição da família. Havia também uma programação de destruição dos valores religiosos cristãos. Ultimamente nós víamos a pessoa de Jesus sendo zombada, sendo vilipendiada, sendo escarnecida, tremendamente escarnecida. A falta de temor a Deus foi tomando lugar e foi sendo incentivada. E com isso, então, houve uma reação da nossa sociedade, porque sejamos evangélicos ou sejamos católicos, nós nos intitulamos cristãos e crescemos como cristãos. Os evangélicos dão o valor máximo ao Senhor Jesus Cristo, creem que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, que é o único capaz de perdoar os pecados, e os católicos têm lá as suas variações do cristianismo. Mas a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, também é muito respeitada e muito valorizada por eles, né? Bom, houve então essa eleição e vários pastores tomaram uma posição ao lado do presidente, já tomaram a posição por ocasião da campanha e agora tomaram uma posição até durante o governo. Não somente pastores, mas volto a dizer, cristãos de um modo geral. Mas existem aqueles que se dizem cristãos ou que são realmente cristãos, e eu tenho acompanhado vários pastores se manifestando, dizendo que a igreja não tem que se misturar com a política, que o Estado é laico. Quanto a isso, o presidente tem uma frase interessante. Ele diz que o Estado é laico, mas o presidente é cristão. E é interessante ele reafirmar que é cristão, né? Mas tem muitos pastores que têm se escandalizado com outros pastores que têm se envolvido nessa luta contra o mal que tinha se alojado em nosso país. A igreja realmente não deve se envolver. Eu tenho 33 anos de ministério pastoral, vou completar, se Deus assim permitir, 34 anos, e tenho a minha consciência tranquila de nunca ter permitido que um político subisse ao púlpito da igreja que eu pastoreio para fazer campanha política. Eu creio que igreja não é lugar disso. Igreja é para adorarmos a Deus, igreja é para pregarmos o Evangelho, igreja é para estudarmos a palavra de Deus, é para anunciarmos o nome de Jesus Cristo, para testemunharmos de Cristo. Mas, pessoalmente, nós somos cidadãos deste mundo. A nossa cidadania maior é o reino dos céus. Mas enquanto estamos neste mundo, nós vivemos sob as leis do nosso país e nós temos direitos que nos são concedidos pelas leis do nosso país. Então, individualmente, eu tenho direito e dever de avaliar tudo o que acontece e tenho o direito
de me manifestar como cidadão, como qualquer outro cidadão que ter esse direito, tem que ter essa liberdade. É interessante as pessoas dizerem, nós não temos na Bíblia nenhum exemplo de nenhuma pessoa envolvida com política, nenhum cristão envolvido com política. Isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, a história de José de Arimateia, que era um senador e um homem rico, e um homem que se intrometeu em determinadas leis com respeito, mas se intrometeu. Era costume, quando as pessoas eram crucificadas, era costume não serem sepultadas. Era costume serem lançadas num vale, e ali então ficava o fogo queimando aquilo ali, queimava as carnes, queimava os ossos, era um vale sempre queimando. Ou então os corpos eram jogados para animais, para serem devorados. E isso era uma lei implantada pelos romanos, talvez, porque a crucificação só os romanos podiam fazer. E José de Arimateia, então, um senador, ele vai respeitosamente a Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. E ele já tinha comprado um túmulo, já tinha comprado lençol novo, e ele então envolve o corpo de Jesus, ele coloca o corpo de Jesus em um túmulo. Ali houve individualmente a interferência de um homem em alguma coisa que era política, que era do Estado. Então nós individualmente temos esse direito. E quando Jesus chamava os fariseus, os saduceus, que eram os principais políticos do povo judeu, Jesus os chamava de raça de víboras. E quando Jesus disse a eles que eles tinham por pai ao diabo, então Jesus estava como homem se dirigindo a homens políticos que queriam matá-lo por causa de política. Então não existe isso de uma pessoa individualmente não opinar, não se envolver porque é cristão. Tem que ser um bom cristão, como José de Arimateia provavelmente fosse um homem muito respeitado para Pilatos atender o seu pedido. Então tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa respeitada, mas ele tem o direito, como cidadão, ele tem o direito de participar, sim, da política no país onde vive. Se deve ou não, isso aí é um problema dele, né? Como igreja, nós não devemos nos envolver. Eu não posso escrever uma carta para o governo em nome da igreja que eu pastoreio. Eu estaria errado. Mas eu posso escrever em meu nome pessoalmente. Eu posso falar com ele pessoalmente, não em nome da igreja. Aí sim, aí erram algumas pessoas, né? Eu quero falar como representante dos batistas. Mentira. Batista não tem representante. Para falar como representante dos batistas, teria que haver uma Assembleia Geral, teria que ser votado aquela pessoa como representante. Mas acontece que eu sou presidente ou eu sou secretário para assuntos
da denominação, né? Mas individualmente tem direito, pode e deve assumir a sua posição política, né? Ainda mais se a política estiver prejudicando a nossa vida individual. Então, eu assumo posições por mim e não pela igreja que pastoreio. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos compreensão disso, que não critiquemos crentes em Cristo que fazem parte da política, mas que oremos por ele. Que não critiquemos o nosso presidente, mas que oremos por ele. É um homem que tem dito que teme a Deus, tem demonstrado que teme a Deus. E precisamos orar para que essa manutenção do temor a Deus seja permanente. Amém.